Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, Senhor, nessa noite tão linda, onde as estrelas brilham cumprindo suas missões, onde o sol já fez a parte dele, e nós, no agasalho do teu consolo, cantando essa prece tão importante para as nossas vidas, agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome, falando de amor, falando de esperança, falando das consolações prometidas. O tempo nos pede essa consideração com a espiritualidade, para que possamos conhecer a verdade, aumentar a nossa esperança, desenvolver a nossa alegria e espargir a nossa luz, procurando, Senhor, consolar, compreender, amar, perdoar e oferecer o melhor de nós. Que saibamos aproveitar esses momentos derradeiros, onde a terra pede movimento e transformação. Que possamos, Senhor, cada um de nós, oferecer o melhor
que tivermos e aproveitar este restinho de tempo nesse planeta escola e abençoado que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Abençoa, Senhor, a todos os povos, todas as nações, todo o mundo. Abençoe o nosso lar. Proteja-nos, Senhor, dos males, aqueles que vemos e aqueles que não vemos. E tenha piedade, Senhor, daqueles que ainda praticam o mal, que ainda brincam com o Teu poder, com a Tua força e com a Tua glória. Inconsequentes, pois esses sim precisarão de misericórdia, além de justiça. Com certeza, Senhor, cada vez que nos conscientizamos que todo o bem que fazemos é plantação de flor no nosso caminho, como todo o mal que fazemos é plantação de espinho nas nossas vidas, aí sim, Senhor, estaremos mais preparados para habitar novos mundos, onde sejamos mais amenos, mais sinceros, mais amorosos, compartilhando, Senhor, da bondade e das alegrias que o Senhor mesmo nos prometeu um dia. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, gente. Vamos ver todo mundo aqui. Olha só. Nossa, mas muita gente chegando, que coisa boa. Aparecida Souza, Sálvia, Rosemary, Tereza Célia, Nilza Lima, Dona Irailde, Eliette, Alice Guscuma. Eita, Alice, voltou, graças a Deus, né? A Elizabeth também. A Ivone Dantas, o Elton Reis, que não pode faltar, né? Elton, fica de olho que a gente vai estar, é uma redundância, gerundismo, né? Estaremos em BH, dia 18, 17 e 18, né, Alex? 17 e 18, sábado e domingo. José Carlos, bem-vindo. Magnória, a Magnória apareceu também. E Cleia, boa noite, menina, coisa boa. Antônio Santos, que bom te ver aqui. Ei, Antônio Santos, lembrando aqui das preces da madrugada. Érica Andrade, Glória Marivel, Débora, e a Lavínia, como está? Emiliana, Malu Soares, Nilza Lima, Ivanilda, a Luciana Império, olha só ela aqui, ó. Estava assistindo Francisca e Clara. Eita, então deu certinho, hein? Cláudia Araújo, Laciene, Ivanilda, Sônia Bonfim, Rosana Ribeiro. Rosana, eu acho que a gente vai se encontrar aí também, viu, Rosana? Em breve estaremos aí, em Vitória. Francisca Borges, Sueli Marques. Liz e Alex também está aqui, você acredita? Menino, Jane Gomes, Sonilda, Vera Assunção,
Mais quem? Ver se eu não falei alguém aqui. Deixa eu ver aqui do Socorro, Leila, Rosana Vieira, Eulânia Edileuza, Expedita, Marli Ferreira, Marlene, Malu, quem mais? Marina Pimenta. Eu acho que eu falei a maioria aqui. Se apareceu mais alguém aqui? Cláudia Araújo, a Cláudia também. Ô Cláudia, eu vou pedir o Alex para colocar aí na descrição o nome do centro. Tá bom? E você tem também nossos contatos. O Alex vai colocar aí, fica de olho aí. O nome do centro. Como é que chama aquele lá perto da... Albino Teixeira. E o outro é o Recanto da Vovó. Ah, que legal, Débora. Coisa boa. Cadê o Júnior, meu Deus? Júnior, dá um oi aí para te dar boas-vindas, Júnior. Fernanda Machado, Dorinha Galvão, Nona Treve, de Novo Hamburgo. Eu não sei se é Treve ou Trevi. Cadê o Júnior, gente? Escreve aí, Júnior. Fala boa noite aí. Zezé Bion. Ah, gente, ontem foi aniversário da Fabiana Bion. Aproveita para dar parabéns para ela aí. Leila Pérez. Oi, Leila. Marina Pimenta. Pois é, Antônio Santos. Então, Júnior, você não deu um oi aí não, mas seja bem-vindo, viu? Esse espaço é de nós todos. Então, parabéns, Fabiana Bion. Se tiver alguém fazendo aniversário aí hoje, coloca aí também, pessoal. Aí tá colocado o endereço aí onde nós estaremos. Observa aí, quem quer copiar, tá escrito aí no sinalzinho de Liz e Alex. Dona Irani Barreto apareceu também. Olha só, o pessoal todo aparecendo. Que coisa boa. Fico feliz, viu? Nadir de Castro. É isso aí. Acho que agora eu já posso dar boa noite. Ah, tá legal, Nona. Agora acho que eu já vou dar boa noite para o Alex. Entrou a Berenice, que não estava. Boa noite, Berenice. Se não entrar mais ninguém novo, eu vou te dar boa noite. Ih, entrou. Eliane Piazentin. Débora, dia 4 foi seu aniversário também. Eu sei que é comemoração aí ao mês inteiro. Parabéns para você. Ah, valeu, Cláudia. Vai lá e se apresente, viu? Porque aí vendo essas carinhas aqui pequenininhas, lá a gente às vezes não reconhece. Aí chega lá e fala, eu sou do Eva. Alex, você já quer boa noite ou não? Então tá. Com muito pesar, né? Vou largar aqui agora os ois. Eu vou... Não, mas eu tenho que... Não pode ser com pesar, depois eu volto a conversar mais. Vou dar um super especial boa noite, Alex, seja bem-vindo. Boa noite. Alô, meu povo. Quarta-feira, 7 de agosto de 2024, Eva de número 1160. Olha que bênção. E hoje eu já cheguei aqui descobrindo que a minha conversa é redundante. Redundante é quando é assim, bem... não é retumbante, né? Eu confundi, gente. Eu achei que era redundante. Que eu falo esse negócio assim, nós vai ir. Não. Eu vou não vir. Então, você não põe dois verbos juntos. Eu vou não vir, pode, né? Não, eu vou não vir. Alex, assim, sabe o que eu penso? A gente pode o que faz bem pra gente, à medida que não faça mal aos outros. Então, se eu vou não vir, não está prejudicando ninguém, não, né? Não tá, não. Só um ouvido, né? O povo entende. Alô para todo mundo que falou alô, Alex aí, viu? Muito bem, gente.
Deixa eu ver aqui, o que eu escrevi aqui? Eu já falei tudo que eu escrevi aqui já, ó, enquanto você comentava aí. Ah, gente, um detalhe. Esse evento de domingo aí, dia 18, né, isso mesmo? Dia 18, às 10 horas da manhã, na Fraternidade Espírita Recanto da Vovó Ana, é necessário confirmar a presença, viu? Então, se por acaso alguém de vocês aí tiver interesse em ir no domingo, você vai fazer uma gentileza agora, porque eu não anotei o contato da pessoa lá, mas me chama nesse WhatsApp que está aparecendo agora na tela, que eu coloco vocês em contato com os responsáveis lá, os dirigentes da casa, para vocês reservarem. O outro não precisa, né? O outro ninguém disse nada, então imagino que não há necessidade, mas eu posso perguntar. Esse aí, de domingo, de manhã, eles já pediram para avisar, porque o espaço não é tão grande assim, até para a segurança de todos lá, né, tal. Podemos seguir, então? Ó, família, André Fonseca, boa noite. Mais gente. Olha só, quem é vivo sempre aparece, né? Muito bem, sejam sempre bem-vindos. Muito bem-vindo. Então, gente, deixa eu ir para frente aqui, porque tem muito assunto para a gente prosear aqui hoje. Ainda tem muito serviço para a gente fazer depois que nós terminar esse EVA aqui ainda, viu? Pois é, hoje nós vamos avançar para o capítulo 75 do livro Justiça Divina, tá? Psicografia do nosso querido Emmanuel, né? Ditado por Francisco Cândido, aliás, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estou invertendo a posição dos dois aí, né? Então, gente, esse capítulo, o capítulo 75, crenças, Emmanuel faz referência ao... Ixi, eu não anotei aí, mas é o item 23 do 6º capítulo, né, de o livro Céu e o Inferno. E Kardec já anota, logo de início, esse é um assunto muito importante, viu? Por uma questão simples, a quantidade de polêmicas que a gente percebe, que a gente identifica em torno desse assunto é muito grande. Então, quanto mais esclarecidos nós estivermos, melhor. Primeiro, para que a gente saiba lidar com o assunto com a gente mesmo, né? E depois, para a gente saber conviver sem arrumar confusão. E, inclusive, até projetar a luz, né? Caso haja algum desconhecimento, algum equívoco de interpretação. Tá certo? Bom, então, começa aí, ó, a crença é um entendimento e, por isso, não pode ser imposta. Eu fiquei pensando aqui, falei assim, gente, como é que eu vou entender isso aí, né? Eu pensei assim, ó, cada pessoa tem uma fechadura diferente, tanto para a mente quanto para o coração, considerando a mente como a sede da parte intelectual e o coração como a sede dos sentimentos. Cada um de nós temos uma fechadura diferente. Vai fazendo um raciocínio e ver se não tem sentido. Então, a crença, para abrir essa fechadura como uma chave, ela precisa ser entendida e aceita, né, por conta própria. Para que eu permita que essa chave realmente abra a fechadura, eu preciso entendê-la e eu preciso aceitá-la. Então, não adianta forçar a chave na fechadura, porque se ela não se encaixar perfeitamente, vai dar problema. E outro detalhe que é bom a gente ressaltar aqui, para que a gente consiga desenvolver o raciocínio, né? As fechaduras são únicas, são exclusivas. Lembra disso, para a gente não fazer confusão, né? Então, essa crença, ela é muito particular, gente, ela é muito pessoal mesmo, não adianta imposição. E imagina a quantidade de crenças das mais diversas que existem, né, sobre a superfície da Terra. Se durante um certo período da evolução da humanidade, o dogma da eternidade das penas foi inofensivo, salutar mesmo, chegou agora o momento em que ele se torna perigoso. Certa vez perguntaram para o Chico sobre isso, né? Chico, essa história aí do povo falar de céu, de inferno, pintar o inferno da forma que foi colocado, do purgatório. O Chico mesmo colocou um ponto de vista para aquela época como uma
situação salutar, porque a gente precisava, entre aspas, de uns medinhos aí para ver se interrompia uma certa agressividade, ou uma grande agressividade que existia naquela época, e que muitas de nós ainda herdamos até hoje. Só que, na atualidade, Kardec está colocando que já está perigoso. E não é muito difícil da gente perceber isso, porque se isso aqui foi dito por volta de 1850, né, quando da origem da codificação, imagina hoje o quanto avançou ainda esse perigo reportado por Kardec. Com efeito, ou seja, com resultado, desde o momento que lhe imponham esse dogma como verdade absoluta, quando a razão o repele, necessariamente acontecerá uma destas duas coisas. Olha que análise fantástica. Ou o homem que deseja crer procura uma crença mais racional e se afasta daquele, né, que lhe quer impor, ou deixa inteiramente de crer. Então a gente percebe, e provavelmente isso já tem acontecido com cada um de nós, ou com vários de nós já passamos por essa situação aí. Nós éramos vinculados a uma determinada crença, ela passou a não fazer sentido, a minha razão me mostrava que aquilo ali não tinha muito sentido, ou eu me afastei e busquei outra, ou então deixei inteiramente de crer. Nós temos exemplos, gente, inclusive de famílias totalmente espíritas, que por alguns motivos, né, inclusive alguns aí levados, né, conduzidos por pessoas, humanos, buscando essa humanidade, né, ainda na imperfeição, abandonaram, se afastaram, mas não deixaram inteiramente de crer. Buscaram uma outra crença, inclusive na forma de religião. Então, não pensemos que isso acontece só em outras famílias religiosas e que não acontece dentro também da doutrina espírita. É evidente, para quem quer estudar friamente a questão, que nos nossos dias, a eternidade das penas produziu maior número de materialistas e ateus que todos os filósofos. Gente, pensa um pouquinho nisso aí, o tanto que isso é sério. Aquilo que há um tempo atrás era salutar, inofensivo, hoje está contrapondo a lógica da necessidade que nós temos de continuar caminhando na direção da luz, está afastando as pessoas. O grande propósito, né, do cristianismo, e especialmente do espiritismo, o Divaldo fala muito nisso e com muita competência, é esse combate a essa doutrina materialista, ao ateísmo. E essa crença na eternidade das penas, você vai sofrer para sempre, vai arder no mármore do inferno um fogo que não apaga nunca. Eu vou aproveitar, é o que nós falamos em episódios anteriores aqui. E acaba que a gente se prende numa teia muito perigosa que atrasa demais esse nosso processo evolutivo. Nós vamos dar um tempinho aqui, uma pausa, né, e vamos ainda continuar no item 23, né, do livro Céu e Inferno. Olha só quem chegou, ó. Dona Bené, o Geraldo Pimenta. Fala um oi aí para ele. Alô, alô, senhor Geraldo Pimenta, diretamente de Tamarandiba, nas Minas Gerais. Seja bem-vindo. A Érica, a Maria José. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. O Jorge, abraço da dona Aurora. A Carmita também chegou. A Maria de Fátima. A Fernanda Machado. Bem-vindos. O Silvano, meu Deus, o Silvano apareceu. Hoje tá bom, viu? Silvano, um abração aí para vocês todos. A Neiva Silva também. A Maria das Graças Alves também chegou.
Que coisa boa. Lembra quando eu fazia chamada, gente? Eu fazia chamada, acho que eu vou voltar. Lina, Mara, boa noite para todos, beijo grande. Vamos cantar, né? Aqui, para depois eu pegar. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho, agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita tua vida. Licença, Alex, aqui fazer um comentário. Estou cantando essa música aqui, né, e pensando em vocês, nessa alegria aqui do reencontro, de fazer chamada, de conversar, de um dar boa noite, da gente estudar. Ó, até a Neta Almeida encarnou aqui hoje, ó, coisa boa, gente. Pensando aqui nessa alegria, e hoje eu estava ouvindo a última postagem do Vital Froze. E ele falava, né, daquela saudade que muita gente fala assim, meu Deus, eu sinto uma saudade, não sei do que, não sei de quem, e aquilo dói o coração. E ele falou uma coisa que eu nunca havia pensado. Ele disse que muitos de nós, estamos sentindo saudades da velha terra, porque a gente sabe, né, que nosso desencarne, o próximo desencarne, né, nosso, talvez a gente não volte aqui tão cedo na Terra, né? Vamos para outros orbes. Então dá uma saudade dessa velha Terra que nos traz tanta alegria, principalmente a alegria dos encontros. Quantas almas nós encontramos aqui na Terra, tantas almas boas, tantos momentos bons, né? E dá essa saudade já a gente já vai sentindo, nosso espírito já vai sentindo, né? Que daqui a pouco não estaremos mais aqui. Então, eu já vou aproveitar para agradecer hoje vocês todos que estão aqui. Né? Muito obrigada por sempre estar com a gente, esse carinho todo, né? Seguidamente, mais de 1000 noites, contando de 2020 para cá, mais de 1000 noites juntos. E agradecer também a todos os outros que virão, que já vieram. Que coisa boa é conviver
com vocês, que alegria. Deus abençoe a todos. Muito bem. Gente, vocês têm percebido isso que Kardec anotou aí? Uma quantidade considerável de, inclusive, amigos nossos, mergulhados nesse materialismo, totalmente esquecidos das coisas do espírito. Outros tantos que se dizem totalmente descrentes. Passa lá o povo do IBGE para fazer o censo, questionam sobre isso e eles respondem como sendo ateus. Vira e mexe, não precisa andar muito longe para entender que essa é uma realidade extremamente atual. Então, prepara o print aí para essa afirmação que Kardec vai deixar para nós com o amparo da espiritualidade. As ideias seguem um curso necessariamente, obrigatoriamente, progressivo. E não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Percebam, por informações que chegam para nós de tudo quanto é canto, e algumas delas a gente tem como identificar a veracidade, outras a gente tem que ficar muito esperto, mas eu penso que nós já estamos bastante cientes, né, para saber separar muita coisa do que chega até nós, do que é tendencioso e do que realmente é a notícia nua e crua, né? Mas percebam que populações inteiras, quase na sua totalidade, de países vizinhos, estão chegando num ponto que já não estão mais tolerando serem governados num sentido contrário a essas ideias progressivas. Não tem como ser diferente disso. Vai chegar um momento que isso vai dar problema. E já está dando, não está? Querer detê-los ou fazê-los retroceder, ou simplesmente parar onde se encontram, quando ele está avançando, seria perdê-los. Então, olha o perigo e ao mesmo tempo, o que motiva quem ainda detém o poder, seja econômico, seja político, seja religioso, a manter esse sistema. E não tem como, gente. As ideias, elas vão seguir um curso progressivo. Vamos entender isso aí. Vamos pensar aqui de forma bem simples, né? Imagina, ou imaginemos, né, que nós estejamos navegando num rio. Um rio, ele tem os seus pontos diferentes. Tem partes de um rio que são águas tranquilas, mas tem partes que são correntezas, são águas perigosas, outras partes cheias de pedras, outras partes desse rio tem quedas d'água, cachoeiras, né? Tem aqueles rebojos que eles falam, ou seja, lugares muito perigosos ali, né, em que tem lugares mais profundos, com risco de afogamento e tal. Então você imagina, né, que nós estamos navegando num movimento a favor, né, dessa correnteza. Já tem os seus perigos, já tem os seus riscos, já exigem muitos cuidados. Agora, e se nós tentarmos remar contra a corrente? Não, nós não vamos navegar de acordo com o fluxo do rio, nós vamos navegar no sentido contrário, nós vamos pegar rio acima. Muito difícil. E vai chegar um momento que essa navegação, ela se tornará impossível. Isso é o que acontece notoriamente no campo das crenças. Seguir ou não seguir esse movimento, diz Kardec, é uma questão de vida ou de morte, tanto para as religiões como para os governos. E é o interessante que é contraditório, né? Aqueles que vão contra a maré, com a intenção de se manterem vivos, morrem. Se a gente for buscar na história da humanidade, está assim de exemplos daqueles que ficaram
à margem do caminho. Mas a pergunta que Kardec deixa é o seguinte: isso é um bem ou é um mal? Esse esforço das religiões, dos governos para manter essas crenças das penas eternas, para conseguir manter domínio. E Kardec pergunta e já responde: certamente é um mal aos olhos dos que, vivendo no passado, percebem que esse passado lhes escapa. Sabe, aquela autoridade política ou uma autoridade religiosa, porque foram, né, as áreas citadas aqui por Kardec, que há um tempo atrás dominavam com tanta facilidade, talvez por inocência ou com certeza por ignorância daqueles que se permitiam ser dominados, mas aquele argumento ou aquela estratégia que anteriormente funcionava muito bem, agora não funciona mais. E parte destes já estão se rebelando, porque não estão dando conta mais, não quer mais ficar remando contra a correnteza, já percebeu que tem um fluxo muito mais interessante e diferente pela frente. Para os que veem o futuro, olha isso, é o cumprimento da lei do progresso, que é uma lei de Deus. O próprio Kardec falou: gente, isso aqui não é a palavra final, é aquilo que nós já podemos acessar como parte da verdade. Chegarão novos tempos com novas informações, novos conhecimentos, mais luz sendo projetada sobre as trevas da nossa ignorância, faz parte da lei do progresso. E contra as leis de Deus, é inútil qualquer resistência. Lutar contra a sua vontade é querer despedaçar-se. Usemos a mesma analogia, a mesma comparação da questão de navegar contra a correnteza. Mas aí, ao invés de navegar, vamos mudar? Vamos usar a expressão de nadar contra a correnteza? Imagina, você tentando nadar contra uma correnteza poderosa de um rio. Quanto mais você tenta nadar contra a corrente, mais difícil e mais desgastante a trajetória se torna. Será que isso aqui não explica muitos de nós que estamos enfrentando dificuldades assim, que a gente está achando que não vai dar conta? Será que nós não estamos nadando contra a correnteza? Essa grande correnteza chamada lei do progresso, uma lei de Deus. E aí, Kardec anotou que fazer isso é querer despedaçar-se. Você está lá nadando contra a correnteza, gente, pedra e não sei o que, e aquela coisa custosa. Você vai chegar num ponto que fisicamente você vai se esgotando. E não tem como, você vai sendo puxado para trás do sentido que você está indo contra a correnteza. Ela vai te levar no fluxo. E pode ser que você se machuque. Fisicamente, literalmente falando. Então, espiritualmente, não é muito diferente disso. Olha que imagem impactante. Vamos pensar nisso? Primeiro pensemos em nós, para depois a gente conseguir avaliar o contexto que Kardec está colocando, né? E ainda falta mais um trechinho desse item para que a gente possa seguir para o texto de Emmanuel. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade.
e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Lara, la, yeah. Lindo esse Pai Nosso, né? Alex, espera aí que eu tenho que dar boa noite para quem chegou aqui depois, ó. A Renata Rodrigues, que nós encontramos com ela, né, Renata? Na Casa da Prece. A Maria Júlia. A Núbia Galdina. Tem mais aqui que eu tinha visto, quem era? A Maria Alice Lima. A Vera Lúcia, que eu não tinha comentado ainda. A Edna Lima. Bem-vindos a Magnória. Deixa eu ver se falta mais alguém aqui que eu tinha visto. A Luísa Paula. A Helena Silva. Célia Nunes. Fernanda Machado. Berenice Bravos. Pronto, os outros eu já dei boa noite. Nadir de Castro, não tinha dado boa noite para Nadir. Carmita Carvalho, a Penha Rodrigues também. Maria Costa. O Pimenta nós já demos. Isso aí, gente, bem-vindos. Tem a Arlete, também apareceu. A Marleci e a Vera Assunção também. A Arlete, firme, viu? Pode ir, Alex. Muito bem. Kardec continua, gente. Por que, pois, querer a toda força sustentar uma crença que cai em decrepitude, ou seja, em caducidade, que fica caduca, né? E que, na verdade, produz mais mal do que bem à própria religião? Não é uma pergunta interessante? Por quê? Com tanta energia, né? Porque isso aqui, a defesa disso aqui não é brinquedo, não, gente. Isso aqui gera guerras. Países contra países estão em guerra por questões relacionadas ao que Kardec está questionando. Não é por quê? Se é algo que está assim, já passou. Não faz mais sentido, já caducou. Decrepitude aí significa isso,
A gente se pergunta, né? Kardec é corajoso, gente, ele não se omitiu na resposta, não. E ele disse assim, ó, infelizmente, é triste dizer, uma questão material domina neste ponto o problema religioso. Vamos entender isso aqui primeiro, para nós nos libertarmos dessas crenças limitantes. E depois, para a gente entender, porque Emmanuel vai nos ajudar nesse sentido, como nos comportarmos diante dessa situação. Já que nós, privilegiados, temos conhecimento de algo diferente. Essa crença, diz Kardec, tem sido largamente explorada graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com dinheiro, livrando-nos do inferno. Não precisa ir muito longe não, viu? Se você fizer uma pesquisa aí na sua família, ou com familiares, né, um pouquinho mais antigos aí, você vai escutar histórias de que muitas pessoas deixavam heranças para determinada igreja, determinada religião, porque acreditava piamente que era um pagamento para quando chegasse do lado de lá. Inclusive, tem várias psicografias no meio espírita de companheiros que acreditavam nisso e que depois se diziam extremamente revoltados. Eu deixei tantas missas encomendadas e não adiantou de nada, eu cheguei de lá e a situação foi caótica, eu estou até hoje com muitos problemas, não estou conseguindo, cadê a ajuda prometida? Eu paguei por ela, por uma assistência diferenciada, sabe? Como se a pessoa tivesse feito uma reserva num hotel 5 estrelas, a hora que chega do lado de lá, não tem nem uma pensãozinha de esquina de rodoviária para ela se hospedar. E aí? E você acha que isso é uma, duas? São milhões de almas que entraram nisso. Então a explicação, gente, ela tem um fundamento, ela tem uma lógica. Por que defendem tanto? Por questões materiais. Olha que situação. As somas, diz Kardec, que ela tem produzido e que ainda produz são incalculáveis. Só que ele deixa um alerta. É o imposto cobrado sobre o medo da eternidade. O medo sempre foi utilizado para domínio de massa. E você pode ter certeza que ainda vai funcionar por muito e muito tempo. Porque grande parte da humanidade não está minimamente preocupada em buscar essa verdade que liberta. Então vão continuar com medo, e com medo vão pagar imposto. E é um imposto caro. Sendo facultativo, o produto desse imposto é proporcional ao domínio da crença. Se esta não mais existir, a arrecadação desaparece. O que ele está dizendo aí? Quanto mais medo, mais resultado no bolso vai ser gerado. Se eu não tenho medo, Alex, não sei se entendi direito. Gente, isso aqui não foi eu que escrevi, não, viu? Isso que eu vou colocar aqui, ó, tá no livro O Céu e o Inferno, né? Lá na primeira parte, no 6º capítulo, item 23. Prepara o print para isso daqui, que é muito interessante, a didática que Kardec usa. A criança dá o seu doce de boa vontade a quem lhe promete que vai espantar o lobisomem. Mas, quando a criança não acredita mais no lobisomem, ela prefere comer o doce. O que significa o comer o doce aqui? Kardec já disse claramente, ou ele vai buscar uma outra crença, ou então ele simplesmente vai pensar nele mesmo, vai se mergulhar no materialismo e esquece qualquer outro tipo de crença que o vincule a essa dimensão espiritual e especialmente a continuidade da vida. Vai acabar mesmo, eu vou para o
a arder no fogo eternamente, para que eu vou ficar preocupado? Eu já descobri agora que isso aí é só engodo, eles estão aí me enganando para tomar os meus recursos materiais. Eu aqui não sou bobo, tomar meu doce, tomar doce da mão de criança, você já imaginou? Aí, ó, criancinha lobisomem está lá, ela não acredita em lobisomem, vamos comer o pirulito que a gente ganha mais. Essa é a realidade. Então, esse é o item, aqui ele encerra, né, esse item 23, que Emmanuel utilizou como base para a mensagem crenças, que daqui a pouquinho a gente volta com ela. As ideias se renovam progressivamente, invariavelmente. Raciocina isso, porque isso é importante para nós sobrevivermos nesse mundo atual, gente. Não é nem para viver, não, é para sobreviver. Olha aí o menino de novo. Olha aí se ele está com medo de lobisomem, ó. Ele está admirado, assim, nossa, seu olho é bonito, seus dentinhos exageradinho, não tem medo de você não. Você não existe. Você está entendendo? Não vou te entregar, não vou entregar meu pirulito para ninguém ficar me livrando de você, não. Esse negócio é sério. Bom,
agora a gente avança para o livro Justiça Divina, né, gente? Capítulo 75, Crenças. Essa mensagem foi psicografada no dia 20 de novembro de 1961. Emmanuel começa reforçando o que Kardec já havia dito e que nós lemos, né? Declara Allan Kardec: a crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. E ousamos acrescentar, diz Emmanuel, que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Gente, estou fazendo hoje umas comparações muito rasas, mas é só para simplificar o entendimento, né? Lógico que Emmanuel abrange, as palavras dele tem muito maior abrangência, as de Kardec então nem se diz, né? Mas é como se nós estivéssemos num grande jogo da vida, tá? Expressão. Imaginemos esse jogo da vida como um jogo de videogame, que a gente conhece, ou os filhos estão envolvidos aí, né? É um jogo de videogame, eu nem sei se chama videogame mais, videogame eu acho que é da minha época, sabe? Na época do meu avô, deve ter uns nomes mais invocados aí, né? Agora acho que é esportes, uma coisa assim. Esses jogos, eles têm vários níveis. No início, quando a gente começa, naquelas primeiras fases, né? É tudo mais simples, exigem assim, habilidades básicas, né? E a gente também começa com a visão bem limitada do jogo. Conforme a gente vai jogando, a gente vai desenvolvendo essas nossas habilidades aqui. Conforme nós vamos avançando para níveis mais altos, eu diria, nós ganhamos novas habilidades. E automaticamente nós ganhamos uma visão mais clara e objetiva do jogo, em relação a um principiante, a um iniciante. E, logicamente, há outros jogadores que já estão muito mais avançados, em fases muito mais além daquelas que nós nos encontramos. Assim é o jogo da vida. É o que Emmanuel está dizendo, é que nós precisamos entender que há espíritos numa condição, há principiantes ainda no mundo de provas e expiações, enquanto já há outros com missões aqui na superfície da Terra, que já avançaram além de um mundo de provas e expiações, já percorreram, né, as estradas da regeneração, outros muito além disso, e que retornam, né, para ajudar os principiantes a avançarem também. Então, cada um destes tem uma interpretação do jogo, porque já experimentaram até aquela fase, entre aspas. Não seria justo, olha a simplicidade de Emmanuel, não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitemos as convicções infantis. Você não aceita, porque você já conhece um pouco mais, você já estudou um pouco mais, você vai picar e começa a encher a cabeça da criança com perguntas que ela não tem condição ainda de te ofertar uma resposta. Isso seria violência contra o cérebro dessa criança. E, de acordo com o próprio Emmanuel, não é justo fazer uma coisa dessa. Qual que é a lógica? Faz-se imperioso ouvir essa criança com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. Gente, vocês estão entendendo que Emmanuel está dando esses exemplos para que a gente tenha condição, se porventura nós já adquirimos já avançamos um pouquinho a mais na fase do jogo da vida, para saber lidar com quem ainda está nessa infância espiritual, aquém do estágio que nós já atingimos, não é isso? Então há um comportamento diferente, um professor vai saber tratar essa criança de forma adequada, para que ela não seja violentada intelectualmente. É crueldade, mais um exemplo, censurar aquele que naufraga, porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Você olha para a pessoa e fala assim, gente, não tem cabimento.
E a gente começa a falar mal da pessoa, né? Porque ela está lá na fase do joguinho que a gente já superou. Que possivelmente, ou certamente, quando estávamos lá, tínhamos dificuldades talvez até maiores do que quem está agora. Mas mais avançados um pouquinho no jogo da vida, aí nós nos voltamos cruelmente na censura daquele que está ali se afogando, agarrado numa tábua cheia de lodo ali, nós aqui na embarcação censurando, porque a pessoa não toma tipo. Toma tipo é lá do Goiás, viu, gente? E Emmanuel sugere, ao invés disso, é forçoso lhe estendamos um concurso fraterno. A nossa postura, ela precisa ser colaborativa. Agora, é notório que de vez em sempre, nós estamos censurando, nós estamos violentando mentes que ainda não alcançaram as compreensões que nós alcançamos, ao invés de uma postura mais colaborativa, de acolhimento, de apresentação, de um pouco mais de luz. E logo à frente, Emmanuel vai dar umas dicas de como a gente pode fazer isso de forma eficaz, tá? Sem querer avançar, né, no livre-arbítrio de ninguém, porque nem Deus faz isso. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz.
Essa canção chama-se Paz e faz parte de um álbum chamado Bem. E o curioso é que quando esse álbum foi lançado, foi um álbum duplo. Eu lembro direitinho que eu estava lá no Goiás, eu mandei um e-mail para uma moça que vendia esse CD, sabe, aqui em Brasília. Aí esse CD chegou lá, era um álbum duplo, chamava Paz e Bem. Aí a música Paz, eu imaginava que ela deveria estar no álbum, no CD Paz. E a música Paz estava no CD Bem. Foi um engano? Não, é porque o CD Paz, ele era acompanhado por orquestra, com vários instrumentos. E o CD Bem era só violão. Então, a música Paz era acompanhada só por violão. Entendi, tá vendo, gente? Nossa, depois de quantos anos mesmo? Não, na verdade, eu só estimulei você a falar, eu já sabia. Gente, vê se pode. Eu sei muitas coisas dessas músicas que você canta aí. Deve saber mesmo. É bom que saiba, né, gente? Vamos pra frente. Gente, tá fazendo sentido para você compreender um pouco mais sobre essa questão das crenças aí? Pra gente saber lidar com essa diversidade tão grande. E o Brasil, então, hein? Que abraça todas essas crenças, né? Praticamente todas as crenças aí da superfície da Terra estão estabelecidas aqui no Brasil, não é? Então, olha o perigo do ponto de vista do assunto de hoje. Aí Emmanuel diz assim, ó, excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância, injúrias teológicas, podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução do tempo. Tem gente se matando, tem bombas sendo lançadas para lá e para cá, é míssil, que terrorismo, aquele negócio complicado, por causa disso. Só que o interessante, gente, é nós entendermos o que está sendo dito aqui, ó. Tudo isso, essas doenças, essas enfermidades presentes nessas instituições humanas, estão destinadas a desaparecer, com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo. Eu fiquei pensando aqui no meu goianês, né, uma situação dessa aí. Você imagina uma cidade? Essa cidade ela está complicada, ela está cheia de doenças, cheia de problema, é febre para todo lado, aquelas doenças contagiosas, o povo está todo infeccionado, né, aquele monte de infecções. Pensa aí, não é? A cidade está toda doente. O tempo, a terapêutica silenciosa da evolução do tempo, vai permitindo que problemas que no início eram gravíssimos, né, que afetavam a vida cotidiana dessa comunidade, com o tempo, com o avanço, né, dos cuidados de higiene, da alimentação que vai melhorando, né, do avanço da medicina, essas doenças elas vão sendo evitadas e quando necessárias, né, elas vão sendo tratadas, as pessoas vão aprendendo a se cuidar melhor, fazendo com que elas se tornem cada vez menos comuns. É isso. Então, que doenças são essas? Vamos voltar aqui para a gente entender de novo. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância, injúrias teológicas. Com o tempo, a tendência é que isso vai sendo tratado. Agora, Emmanuel deixa um alerta muito importante aqui, ó. Embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos, encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Então, nós estamos mergulhados no meio dessa cidade, que está doente, que ainda abrigam instituições políticas, religiosas doentes. E qual é o nosso papel? Um serviço mais amplo na sementeira da luz. Nós vamos ter que
oferecer a nossa colaboração no sentido de cuidarmos dessas doenças da alma, porque aqui a gente está falando de infecções espirituais, tanto de forma curativa quanto de forma preventiva. À medida que nós formos, por meio do nosso exemplo, influenciando aqueles que nos cercam, essa cidade ela vai aprender a lidar melhor com essas doenças espirituais também, com essas doenças chamadas conflitos, com essas crenças limitantes ultrapassadas com a visita da verdade, encontrando novas formas de tratamento. Isso vai melhorando, vai tornando essa comunidade, essa sociedade mais resistente, não é? Menino, na minha época, comia terra e pulava na lama, fazia aquela, ainda falava para a mãe que estava limpo, que não precisava tomar banho não, era só lavar os pés que podia ir dormir daquele jeito. Mas criava resistência os meninos, não era? Lógico que tinha uns exageros, né, gente? Mas nós precisamos tornar cada um mais saudável e mais resistente, porque, do contrário, como é que nós vamos avançar para arrebentar essas grades aí dessas crenças, né, nessas penas eternas? Pensa. Emmanuel está chamando a responsabilidade daqueles que se consideram espíritas cristãos, encarnados e desencarnados. Mesmo diante desses desafios amplos, nós temos que manter o nosso serviço na sementeira da luz, espalhar a semente de luz, semear a semente de luz, em meio ainda a tanta escuridão que nos cerca, inclusive dentro de nós, né? Cantemos. Um abraço para Marleci. O teu amor é o que conduz, tua palavra é o que ensina, raio de sol que me ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento, posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz
peço, Jesus, compartilhar um trem aqui, como diz o Alex, mas não é para ninguém ficar com dó, né? Não é isso não. É que os calos da gente, eles também trocam de pele, sabe? E os meus estão trocando. Explica para o povo a causa dos calos. O calo é das cordas, né? Então cada dedo dá um calo aqui bem grosso, né? E de vez em quando eles querem trocar de pele, sabe? Ficar o dedo voltar a ser o que era antes. Eu acho que é natural do organismo, né? Gente, essa troca de calo é interessante, porque você tem que fazer o calo novo. O calo velho era ótimo, porque já está anestesiado, né? Aí, Alex, eu estou na troca de calo. Então, os bichos que trocam de pele. Eu sabia que você ia falar isso, podia adivinhar. Brincadeirinha, brincadeirinha. Vamos em frente. Gente, nós precisamos sair do meio dessas correntes aí, quebrar isso. Muitos de nós... teve uma amiga aqui que perguntou assim, e os espiritualistas? Não muda nada. Todos nós somos semeadores de luz, gente. A questão é consciência. Não importa. É porque Emmanuel, logicamente, né, ele está se referindo aos espíritas cristãos pela questão da presença momentânea dele, né, dentro desse contexto do espiritismo, né, desse consolador prometido por Jesus. Mas a gente fica muito feliz que aqui no EVA, por exemplo, nós recebemos irmãos, amigos aí de diversas famílias religiosas. Então, aquele que já tem um nível de consciência, inclusive agora Emmanuel vai falar disso, tem a sua responsabilidade nessa semeadura de luz, em meio a essa escuridão que paira ainda sobre o planeta Terra, né? Olha como Emmanuel explica isso. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos. Sabe o que me chamou a atenção nessa frase aí? Foi essa palavra consciente depois da individualidade. Porque eu me perguntei assim, gente, se ele colocou que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, é porque há uma individualidade inconsciente? Seria isso? Mas isso não importa. No nosso caso aqui, o que importa é que nós já temos um certo grau de consciência, nós já avançamos algumas fases nesse videogame da vida. O próprio Emmanuel, ele fala sobre essa responsabilidade proporcional ao conhecimento. Então, nós somos responsáveis pelos nossos próprios destinos dentro daquele campo onde a nossa consciência já consegue abranger, onde nós já alcançamos conscientemente. Para e pensa. Às vezes, a gente passa batido. Não, a gente tá... Tem um povo aqui do lado, aqui, ó. Eu estou escutando os barulhos, que deve ter um jogo de futebol. Eu não sei quem está jogando, não, mas eu tenho certeza que tem. E provavelmente é o Flamengo, porque tem um ambiente aqui que eles deixam umas televisões ligadas lá e é um reduto dos torcedores do Flamengo. Possivelmente eles estão lá. Talvez bastante despreocupados, ou preocupados, ocupados com outras atividades, talvez um pouco na direção contrária daquelas que são voltadas para a evolução espiritual. Por quê? Porque da mesma forma que, né, essa doutrina das penas eternas aí foi salutar num tempo, o esporte, da forma que está sendo colocado, foi importante num tempo, mas parte do direcionamento que está sendo dado agora está indo na contramão daquilo que é salutar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente pega algo que é bom, que é benéfico, e utiliza isso de uma forma, ou se permite ser direcionado por isso, e nos enfiamos na contramão
do fluxo do rio. Vamos nadando contra a correnteza, e vai chegar um pouco que nós vamos nos despedaçar. Foi o que Kardec falou agora há pouco aqui, ó, no céu e o inferno. Ir contra as leis de Deus é pedir para se despedaçar em tempo muito curto. Bom, então nós já entendemos aqui que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos. Todos nós que estamos conectados nesse instante, nessa transmissão, todos nós, por mais dispersos que a gente esteja, porque a gente viaja assim com muita facilidade, sabe? Nós aproveitamos muito pouco, eu estou falando por mim, dessas bênçãos. Hoje já a Alice questionou aqui, então são quase 1.200 transmissões. O que ficou disso na prática? Porque às vezes a gente está aqui, porque vamos juntar aí, é bom demais estar junto, já é uma vantagem. Mas e desse saco de sementes de luz que está sendo colocado nas nossas mãos? O que nós estamos absorvendo disso? Verdadeiramente. Só que nós estamos tendo conhecimento, nós estamos nos tornando um pouco mais conscientes, e isso afeta diretamente no campo da responsabilidade dos nossos destinos. Nós não teremos como alegar ignorância em momentos que virão pela frente. Talvez isso assuste, porque a gente não para pensar nisso com responsabilidade que merece. Sabemos, diz Emmanuel, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um conforme as próprias obras. Da mesma forma, gente, que o coração e a mente têm a sua fechadura particular aqui, ó, a lei, ela também é particularizada. É lei divina, gente. Nós estamos agora chegando aí em tempos de inteligência artificial e a gente está achando que é uma vantagem muito grande. Você imagina o que tem pela frente, já desenvolvido pelo ser humano. E da parte de Deus, então? Sabemos, diz Emmanuel, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Já falamos disso semana passada, num dos eventos aí, não sei se foi em Minas ou em São Paulo, né? Ninguém foi em Minas, nem em Sacramento, na história de furar a fila lá. Você fura a fila só aqui, na matéria. Mas, diante das leis divinas, não existe favoritismo para ninguém. Então, todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude louva-minheira, bajuladora, para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, cabe-nos, espíritas cristãos, espiritualistas, não importa, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade, em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. Fiquei pensando nisso aí. O que cabe a nós? Eu fiquei lembrando, sabe do quê? Daqueles bandeirantes, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto Campos descreve isso muito bem, por meio da psicografia de Chico Xavier, todo o processo de como eles foram conduzidos para reencarnarem aqui no Brasil. É muito legal. Quem não teve a oportunidade de acessar esse livro, procura. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eles vieram com uma responsabilidade muito grande, estimulados pela matéria, mas com propósitos de avançar, interiorizar esse Brasil. Então, eles vinham atrás do ouro, das esmeraldas, dos diamantes, mas com isso eles foram avançando com a agricultura, com a pecuária, criando cidades e assim por diante. Mas eles vieram na frente, é como se eles fossem abrindo picadas. O que Emmanuel está falando sobre o nosso dever de clarear o caminho aqui é como se a gente tivesse a responsabilidade
de abrir as trilhas, gente. Nós vamos tirando espinhos, nós vamos abrindo as estradas, nós vamos afugentando os animais peçonhentos ali, né, nessa floresta densa, que é ainda a vida no mundo de provas e expiações, porque nós ainda não transitamos para regeneração. Então a gente vai removendo galho, tirando pedra, vai ajeitando a estrada, né, para que outros que vierem atrás possam caminhar com mais facilidade. Agora, no entanto, mesmo depois de clarear o caminho, né, como foi a expressão usada aí por Emmanuel, cada pessoa que vier para passar por essa trilha que foi aberta, ela precisa usar as próprias pernas para passar pela trilha. Ela passa pela trilha ou não, dependendo do esforço próprio. Se ela quiser ficar parada e nem entrar na trilha, ela não entra. Por quê? Porque é indispensável que cada um efetue por si mesmo a própria libertação. Isso vale para a esposa, para a filha, para funcionário, para vizinho, para aluno, para professor, para quem quer que seja, para dirigente do centro, para quem está lá como um colaborador, um frequentador, não importa. É cada um por si, no ponto de vista de seguir a trilha. Mas aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento, de facilidade, que abram as trilhas, tirar as pedras dos galhos aí para facilitar para quem vem, porque para nós já foram abertas muitas trilhas pelas quais nós caminhamos hoje, não é verdade? Cantemos. Respondendo aqui a Benta, não tenho essa canção gravada. É que você perguntou aí. Estou aqui e sei que tu me amas, Senhor. Venho pedir a paz que eu sonhei. Pensei viver sem ti, me enganei, Senhor. Mas sei que eu serei novamente feliz. Eu te encontrei e agora eu saberei caminhar. Não temerei se à noite eu me cansar. Esperarei o sol do amanhã brilhar. Contigo estarei, quero um dia chegar. Estou aqui e sei que tu me amas, Senhor, ó Senhor. Venho pedir, eu venho pedir a paz que eu sonhei. Eu sonhei, pensei viver sem ti, me enganei, Senhor.
noite eu me cansar, não vou me cansar, esperarei o sol do amanhã brilhar, vai brilhar, contigo eu estarei, quero um dia chegar. Quero um dia chegar. Meu fone tá caindo aqui. Prossiga, senhor Alex. Muito bem. Então, gente, nós já podemos caminhar para a conclusão da nossa reflexão dessa noite. Lembrando que nós estamos hoje, né, com o capítulo 75 do livro Justiça Divina, a mensagem Crenças. E Emmanuel conclui, e aqui a gente já sugere mais uma vez que seja feito um print, esparrama isso aqui nos grupos dos seus amigos aí, ó. Põe lá no seu Instagram, porque isso chama a atenção das pessoas que estão, às vezes, tão desligadas dessas coisas espirituais aí, esquecem até de Jesus, né? É só um lembrete daquilo que a gente já está cansado de saber. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Até que a gente chegue num ponto de amanhecer com Jesus aqui, né? Estar com Ele. É preciso estar livre para literalmente estar com Jesus, para que esse sol da manhã, né, volte a brilhar. Já passou da hora, a gente já está cansado de viver no escuro, né? Agora, gente, preste bem atenção nisso aí. Eu vou repetir a frase porque a sequência que finaliza a nossa reflexão é muito importante. É por isso, diz Emmanuel, que Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Não disse o mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens. Então, como aceitar ou seguir piamente, cegamente, aqueles que se dizem donos da verdade, que estabelecem a destinação dos seres com base em penas eternas? E Emmanuel ainda deixa mais um reforço aqui, ó. Mas dando a entender que a verdade é luz divina, não é luz humana, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um. Então, Jesus afirmou simplesmente: conhecereis. É futuro. Ninguém que se apresente como dono da verdade pode ser considerado nessa plenitude do domínio daquilo que é uma luz divina. Como que seres ainda mergulhados nas trevas da ignorância, né, nesse mundo de provas e expiações, se dizem donos da verdade e utilizam essa pseudo-verdade, né, essa falsa verdade, se é que eu poderia dizer assim, para domínio, para manter massas dominadas e exploradas materialmente, inclusive vendendo, entre aspas, terreno no céu. Um dia nós conheceremos. Não foi assim que Paulo se reportou aos Coríntios? Hoje eu vejo Deus por um espelho, eu me vejo
eu vejo ele representado à minha imagem e semelhança, mas chegará um dia que eu enxergarei face a face. É o momento do conhecimento da verdade que desperta no ser. Nós estudaremos em breve um outro capítulo, que tem uma frase muito interessante colocada por Emmanuel. Ele fala que o mundo foi criado, mas não foi terminado. O mundo foi criado, mas não foi terminado. A verdade é a luz divina. O que nós já temos acesso é uma parte, como aquela representação do iceberg, é uma pontinha, talvez ainda nem toda a que está sobre as águas. A gente não conhece nem o que está sobre as águas ainda, na plenitude. Agora você imagina a maior parte que está submersa. Então vamos ficar muito atentos, lembrando que nós temos que ter um comportamento como a gente tem com crianças, como a gente tem com o náufrago, de orientação, de apoio, de amparo, e não de crítica ou de violência a qualquer consciência, porque Deus não age dessa forma. Jesus jamais foi crítico ou violentou qualquer tipo de consciência. Nós vamos aprender também num próximo tema aí que Deus habita, o Criador habita todas as criaturas, só que respeita 100% do livre-arbítrio. Então, façamos isso, gente, sejamos aí os abridores, né, de trilhas de luz dentro daquela competência, daquela condição, daquela consciência que nós já alcançamos. Então é isso. Esse era o tema dessa noite. A neta pediu para colocar o quadro novo aí. Você pode pegar? Qual mostrar quadro? Aquele do Jesus? Posso. Pega lá então, enquanto eu vou conversando com eles aqui, que eu quero terminar a canção, você mostrando ele. Gente, pois é, né? Então vamos aí buscar essa verdade aí e vamos agir em nós. Eu tenho observado bastante, né, a preocupação de todos aqueles que estão no carro-chefe, vamos dizer assim, para despertar as pessoas, trazendo algo a mais, né, para que nós nos despertemos, sempre falando isso, que a gente olhe para nós, né, não vamos aí tentar despertar os outros, não, isso é tarefa individual, né, que vai refletir no coletivo. Então vamos pensar aí em buscar essa verdade e procurarmos realmente o que é importante, né? Olha só, gente, a última tela aí. Gostei muito de fazer. Vamos ver se já vai aparecer. Será que vai dar... Já está? Será que o pessoal vai enxergar bem aí? É um luar, gente. E Jesus está pescando aí com... Eu coloquei o nome dos apóstolos de Pedro e João. Acho que deu para ver aí. Agora que chegou para mim aqui, ó. É um lindo luar. Pode descer um pouquinho, parece, Alex. Porque está tampando. Mas é porque também demorou que chegar aqui para mim. É uma noite de lua clara, que mais parece um sol, né? A Lila falou que a água está viva, quando vê as cores ao vivo, né? É Jesus, eles estão pescando, tem uma varinha de pescar aí. Gostaram? Se tivesse uma luz para julgar, só não tem agora. Tá clarinho? Isso, Cláudia, a nossa luta não é mais dia a dia, mas sim segunda a segunda. Eu vou cantando enquanto vocês ficam. Não sei se o Alex vai ter paciência de segurar aí, né? Que bom que vocês estão gostando aí da tela. Estou vendo aqui. Vamos serenar o nosso coração nessa lembrança boa de Jesus aí nesse mar, essa lua tão clara,
os apóstolos como aprendizes. Oh, meu Deus, quanta saudade de Jesus, não é? Nossa, que Ele possa adentrar os nossos corações, os nossos lares, que as nossas águas que estão para fluidificar recebam as energias que nós precisamos e que nós merecemos, né? Que cada água, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, com as equipes socorristas, possam adentrar os nossos lares, protegendo-nos, guiando-nos, orientando-nos. E Jesus, esse timoneiro divino, nessa serenidade que acalma o mar, que acalma as tempestades, serene também os nossos corações. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim entregue aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz é Jesus, quanta luz. E assim, Senhor, com a vibração dessa prece, nós agradecemos a todos aqueles que se preocupam conosco, todos os mensageiros espirituais, especialmente Vovó Ney, Jerônimo Mendonça, aqueles que tão carinhosos cuidam dos nossos lares, das nossas vidas, abrindo os nossos caminhos, nos alertando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, nossa Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que com tanta humildade quase não é citada, mas nós sabemos do grande valor dessa Mãe divina, Mãe de todos os povos, de todos os mundos. Que Deus seja conosco em cada lar, que renovemos as nossas esperanças, o nosso cuidado com o que pensamos, com o que falamos, com o que vibramos, que possamos fortalecer o amor e não o ódio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e para sempre. Que assim seja.
Muito bem. Que coisa boa, né? Que ideia boa que foi colocar essa tela aí para trazer essa paz, né, para todo mundo. Eu gostei muito. Que bom que vocês gostaram, tô vendo aqui. Alguém falou aí que você estava fantasiado de quadro, Alex. Que dia que nós vamos voltar ao vivo aqui para avisar o pessoal? Sábado ou domingo? Agora? Não, aqui pra gente fazer outra antes de quarta. Ou vai ser sábado ou vai ser domingo. Fica de olho aí, gente, no sinalzinho. Viu? E a gente volta ao vivo ainda. Que bom ver vocês, olha. É uma grande família, uma família amada, né? E a espiritualidade tem dito que nós vamos voltar, né, para essas reuniões. Nós estamos precisando desse conforto espiritual. A gente está muito desatento, distraído, e que Ele nos dê força para nós continuarmos juntos, né? Nos unindo, colocando em primeiro lugar as coisas do Espírito, para que a gente suporte os dias, todos os dias que nos são apresentados, né, enquanto encarnados, que nós possamos vibrar sempre o amor para todos os povos, para todas as nações, para todos que estão em sofrimento. E quando uma turma desse tamanho aí se reúne, né, é mais uma luz que brilha no coração do mundo. Não é isso? Então é isso aí, meus queridos. Nós vamos então mandar nossos beijos aqui, né? Mais alguma coisa, Alex? Só mandar beijo? Então ele está fazendo um aquecimento do beijo, modalidade aí, mandar beijo. Isso aí, então prepare-se para você guardar esse beijo no seu coração com muita energia amorosa. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todos os males, visíveis e invisíveis. Lá vai o beijo, pega que é seu, guarda no coração. Vai com Deus, beijinho. Até a próxima. Com muita alegria.